O presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo em que se despediu do cargo e falou brevemente sobre o atual cenário político brasileiro. Na primeira parte da transmissão, o presidente listou uma série de iniciativas de seu governo, lembrando que tudo o que foi conquistado foi feito mesmo durante uma pandemia e com a oposição da velha imprensa e de setores do judiciário. O presidente disse: vencemos esses 4 anos com um saldo bastante positivo em que pese os problemas que tivemos. Bolsonaro lembrou que nas eleições de 2018 sofreu um ataque por parte de um militante da extrema esquerda, mas que a velha imprensa nunca destacou o fato do militante ter sido filiado ao PSOL. Ele comparou com o tratamento dado atualmente pela velha imprensa aos seus apoiadores e a utilização do termo bolsonarista para abranger tudo o que é considerado reprovável, de forma a acusar apoiadores de forma genérica. Bolsonaro disse: é a maneira da imprensa tratar. O presidente lamentou o fim da liberdade no país, lembrando ainda que a velha imprensa vem aplaudindo as medidas autoritárias contra conservadores. Ele disse: essa falta de liberdade que nós estamos vivendo hoje prejudica a democracia. Bolsonaro alertou: isso aí, no futuro, se continuar, vai pegar todo mundo. O presidente disse: nós sempre lutamos por democracia, por liberdade, por respeito às leis, respeito à Constituição. Eu passei 4 anos mostrando a importância da liberdade para a democracia. O oxigênio da democracia é a liberdade em toda a sua plenitude. E a gente não precisa de mais leis. Está no artigo 220 da Constituição, que fala claramente o que é a liberdade de expressão. Infelizmente, alguns não entendem o que é isso. Outros aplaudem quando alguns perdem sua liberdade. Bolsonaro afirmou: as nossas liberdades estão sendo tolhidas. Temos que lutar contra isso, cada um fazendo a sua parte. Essa é uma luta do povo brasileiro. Discutir as questões. Discutindo, você aperfeiçoa, porque não existe nada perfeito, tudo pode ser melhorado. O presidente fez uma lista de medidas tomadas pelo seu governo para ajudar os brasileiros. Ele disse: é um governo que trabalhou. Voltamos a ser a 10ª economia do mundo. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Bora então? Posso começar? Pode sim. Pode começar, presidente. Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, estou com a Elisângela do meu lado aqui, que está de recesso, né? Está de férias. Há um rodízio entre servidores, quem pega as férias mais próximo do Natal, uma folga mais próximo do Natal, mais próximo do Ano Novo, e vem colaborando conosco aqui. A nossa última live desse ano foi no final de outubro, na quinta-feira. Queria fazer essa live ontem, mas tive problemas técnicos aqui, então resolvemos fazê-la agora pela manhã. Qual o objetivo dessa live aqui, né? É a última do ano. É prestar contas e depois entrar na questão política atual do nosso Brasil. E todo mundo sabe que o que está acontecendo. E o que a gente quer com isso aqui? A gente quer mostrar o que fizemos, mesmo com pandemia, com guerra, a crise de falta d'água enorme do ano passado, com praticamente toda a imprensa contra a gente, batendo 24 horas por dia ao longo de 4 anos. Tá? Também certas medidas judiciais contra a gente. Tá? Mas nós vencemos a esses 4 anos com um saldo bastante positivo, que pese os problemas que nós tivemos. Nenhum chefe de Estado, que eu tenho conhecimento aqui no Brasil, enfrentou algo parecido com isso. Se bem que isso foi enfrentado pelo mundo todo, a questão da pandemia e da guerra desse ano lá no outro lado do mundo. Isso influencia na vida de todo mundo. Então todo mundo sofre com isso, além das mortes, obviamente, que são irrecuperáveis. Mas vamos lá. Tivemos umas eleições em 2018, tá? Com o segundo turno, nós fomos vitoriosos no segundo turno. Havia uma mobilização enorme, né, a nosso favor. Eu praticamente não fiz campanha de 6 de setembro até final de outubro, porque eu estava ou hospitalizado ou em convalescença em casa. Ouso dizer que as manifestações de apoio no corrente ano foram superiores àquelas que ocorreram em 2018. Então eu fui salvo por um milagre daquela facada e fomos vitoriosos no segundo turno contra o candidato do PT, Haddad. Às vezes eu fico imaginando, né? Podemos imaginar. Se a facada tivesse sido fatal, quem estaria no governo nesses 4 anos? Como estaria o Brasil hoje em dia? E olha só, a facada que eu recebi foi do ex-filiado ao PSOL, que é um partido que é satélite ao PT. E a imprensa não bateu em cima disso. Não levou para a questão ideológica, né? Não falou pissolista, petista, de esquerda. Hoje em dia, se uma pessoa aí comete um deslize, um crime, né, ou faz algo reprovável pela sociedade, ou no que está de acordo com as leis, é bolsonarista. Tá? É bolsonarista. Você lembra, durante a campanha, aquela tragédia lá em Foz do Iguaçu, onde uma pessoa mata a outra, e daí, bolsonarista, né? Eu tive aqui em Brasília com um dos familiares, conversamos sobre o episódio, lamentável sobre todos os aspectos, nada justifica o que aconteceu ali, né? Como nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista, não? Aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica. Um elemento que foi pego, graças a Deus, né, com ideias que não coadunam com nenhum cidadão. Agora, massifica em cima do cara com bolsonarista o tempo todo. É a maneira da imprensa tratar. Uma imprensa que lá atrás falava tanto em liberdade de expressão e hoje aplaude
quando alguém é preso por ter falado alguma coisa, ter duvidado de alguma coisa. Essa falta de liberdade que nós estamos vivendo, não é de hoje, prejudica a democracia. Tá? E isso daí, no futuro, se continuar, vai pegar todo mundo. Nós sempre lutamos por democracia, por liberdade, por respeito às leis, respeito à Constituição. Né? Eu passei 4 anos, além de trabalhar, obviamente, juntamente com os meus ministros, mostrando a importância da liberdade para a democracia. O oxigênio da democracia é a liberdade, em toda a sua plenitude. E a gente vê, a gente não precisa de mais leis. Está o artigo 220 da Constituição que fala claramente o que é a liberdade de expressão. Infelizmente, né, alguns aí não entendem o que é isso. Milhões outros, tá? Aplaudem até quando alguém perde a sua liberdade. Eu lembro, durante meus 4 anos, que eu não deixei de arrastar multidões pelo Brasil. Não foram só motocicletas, não, foram encontros também. De vez em quando um chegava no canto, mas presidente, a liberdade é igual o sol, está aí brilhando para todo mundo. Hoje o pessoal vê que realmente a liberdade é algo importantíssimo. Eu vejo hoje uma nação que está com medo de mandar um zap, de tecer um comentário, mandar um emoji. As nossas liberdades estão sendo tolhidas. Nós temos que lutar contra isso. Cada um fazer a sua parte, é uma luta do povo brasileiro. E discutir as questões que, discutindo, você aperfeiçoa. E não existe nada perfeito. Tudo pode ser melhorado. Então, falar algumas coisas rapidamente aqui sobre o nosso governo, que fez, que não foi divulgado pela grande mídia, depois entrar na questão atual política brasileira. Rapidamente. Carteira de habilitação, 5 para 10 anos. Fiéis, atendemos por volta de 1 milhão de garotos que tinham dívidas, que eram impagáveis para a grande maioria deles. Olha o ressurgimento do marco ferroviário do Brasil. Olha a BR do Mar. O Auxílio Brasil, por ocasião auxílio emergencial, por ocasião da Covid. Água para o Nordeste. Mesmo com a Covid e com a seca, criamos praticamente 3 milhões de empregos até 2021. Internet nas escolas, eu acho que raras são as escolas que não têm internet no norte e nordeste do Brasil. Combate à corrupção. A Petrobras chegou a se endividar em 900 bilhões de reais. Porte de arma para o homem do campo. Levamos a paz para o campo. O nosso decreto de armas, que agora estão dizendo que vão ser revogados, foi um dos responsáveis, uma das ações responsáveis, por passarmos de 60 mil mortes por ano para 40 mil. Então isso dá uma redução de 30% mais ou menos, 30 e poucos por cento. Todo mundo aqui disse que ia combater a violência. Nós combatemos também com isso, além de recursos lá do Ministério da Justiça, para todos os governadores, sem exceção. Não interessa se o governador era do PC, do B, ou de outro partido qualquer, todos ganharam recurso nosso. Também o trabalho dos secretários de segurança, mas o nosso trabalho norteou a questão das armas. É uma segurança para a pessoa. A gente voa pelo Brasil e vê o nosso campo. Como é que pode um homem do campo lá ficar sem uma arma para se defender, meu Deus do céu? E por vezes também na cidade. Agora, quando algum CAC faz uma besteira, se o mundo cai a cabeça sobre os nossos decretos, sobre os CACs. Temos na ordem de 1 milhão de CACs pelo Brasil. Foi algo que marcou a questão da segurança, diminuiu a violência no Brasil. O nosso apoio ao agronegócio, é muito o que fala aqui, mas o agro abate recorde, também por iniciativa deles, pela vontade, pela
maneira como eles se dedicam à questão do agro, se aperfeiçoando, se modernizando. O agro é praticamente independente hoje em dia, precisava apenas de um governo que não atrapalhasse, nós não atrapalhamos. Olha a questão do MST, raras foram invasões de terra no meu governo, agora já estão botando as manguinhas de fora, né? Já temos visto invasões pelo Brasil. E como é que nós seguramos o pessoal do MST? Não foi pela força, foi titulando. Demos 420 mil títulos para o pessoal que estava ali em assentamentos, que era a massa, a força do MST. A desoneração da folha para 17 categorias pelo Brasil. Que nós, quanto mais diminuímos os impostos, né, ou desoneramos, nós arrecadamos mais. Nós diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Isentamos ou diminuímos os impostos de importação de alguns poucos produtos, mas fizemos isso e passamos a arrecadar mais. Mantivemos a política de isenção de IPI de táxi, entramos aí, táxis deficientes, colocamos aí, agregamos os deficientes auditivos. Olha a nossa lei de liberdade econômica, ela é bastante extensa. A facilidade que uma pessoa tem para abrir um negócio no seu município, a facilidade para conseguir o alvará, que às vezes demorava meses ou até anos e não saía. As nossas estatais, privatizamos várias estatais pequenas, mas privatizamos. A Eletrobras foi a maior. Não davam lucro muito pequeno, ou deficitários, passaram a dar lucro. Ano passado, se não me engano, foi 180 bilhões de reais. Olha Itaipu Binacional, fazendo obras. Foi inaugurada agora, antes do Natal, a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 490 metros de vão. Está em execução outra ponte lá de Porto Murtinho. Nossas estatais. Olha os Correios, que era um festival de desmandos e corrupção, e agora está com um caixa bilionário. Até mesmo a questão do turismo, a Embratur tinha dívidas quando nós assumimos, a Embratur agora tem 200 milhões em caixa. Avançamos nossa entrada na OCDE, temos mais um colégio militar em São Paulo, são 14 agora. Temos mais de 100 colégios cívicos militares pelo Brasil, onde os pais lutam para botar seus filhos lá. A violência, o consumo de drogas e outras coisas entre esses jovens diminuiu assustadoramente, dada a disciplina adotada nas escolas, além da nota da garotada. Quem diria, faltava água em Bagé, Rio Grande do Sul, a gente não sabia disso. O prefeito nos procurou e está lá o Exército construindo a barragem de Bagé. A gente, quando fala em falta d'água, a gente pensa no Nordeste, né? No Nordeste nós concluímos a obra da transposição. A Lei Rouanet, nós não acabamos com a Lei Rouanet, apenas passamos a atender muito mais gente do que pouca gente com muito recurso. Fizemos uma verdadeira revogação nas normas regulamentadoras que levavam pânico ao empresariado, ao homem do campo, tá? Por ocasião das visitas daqueles que iam ver como é que estava o trabalho das pessoas nessas áreas. Olha a nossa escolha técnica de ministro. Durante meu tempo todo eu falava, compare os meus ministros com os ministros de governos anteriores. Agora, compare os nossos ministros, que ainda temos, né, com os indicados do nosso opositor. Resgatamos, colaborando para resgatar o patriotismo no Brasil. A bandeira verde e amarela passou a tremular pelo Brasil todo. O respeito à família, nada de querer mexer na questão da tradição familiar nas escolas. Deixa aquela garota, quando atingir a maioridade, escolher o seu destino. Nós respeitamos e
buscamos ali cada vez mais respeitar a criança em sala de aula. Olha a prova de vida para os idosos. Hoje o idoso não tem que sair de casa para fazer sua prova de vida. 33% de reajuste no piso da educação. O pessoal da agricultura familiar, aquele que leva realmente a comida para as feiras, para a nossa casa, passamos o DAP, né? A declaração de apoio ao Pronaf, de 20 para 40 mil reais. Domamos a inflação, o mundo todo vinha sofrendo com a inflação, nós domamos a inflação, tivemos 3 meses de deflação no Brasil, junto com o parlamento, e não na canetada, zeramos impostos federais de combustíveis, botamos um teto no ICMS, com o Imposto Estadual de Combustíveis. Hoje ainda temos a gasolina, em média, R$ 5,00 em todo o Brasil, chegou na casa dos R$ 8,00. Está no orçamento tudo previsto para que o ano que vem continue zerado os impostos federais, mas o novo governo, como você viu, a imprensa dessa vez noticiou corretamente, né? O novo governo quer que se volte a cobrar os impostos federais a partir de janeiro agora. Então, pelo que tudo indica, a gasolina sobe quase R$ 1,00 a partir de 1º de janeiro agora. É o novo governo. Não é nosso. Nós tínhamos acertado isso aí. Porque, como disse a vocês, quanto mais a gente abre mão de impostos, mais nós arrecadamos. Quem entende um pouco de economia, né? Parece que a curva de Laffer estava no retrovisor distante. Nós trouxemos para perto e deixamos ela na nossa frente. Também vai aumentar o diesel, o gás de cozinha. Tão criticado eu fui pela oposição lá atrás, né? Com a pandemia, com a guerra, em especial quando subiu o preço dos combustíveis no mundo todo, foi criticado. E quando a gente consegue domar isso aí, não pela canetada, mas com o parlamento, vem agora o novo governo aí dizendo que vai cobrar os impostos federais a partir de 1º de janeiro. Hoje nós somos o 2º país mais digital do mundo. Isso ajuda você a abrir empresas. Lá pelos anos 2010, você levava aí 3, 4 meses para abrir uma empresa. Hoje a média está abaixo de 24 horas. É um governo que trabalhou. Voltamos a ser a 10ª economia do mundo. Isso ajuda na criação de empregos. A informalidade praticamente voltou o que era antes da pandemia. Estamos deixando R$ 1 trilhão em investimentos privados para infraestrutura. Está bastante avançado as eólicas lá na costa do Nordeste, aquelas torres com pás enormes, né, para gerar energia. O potencial é o equivalente a 50 Itaipus. O Nordeste será reindustrializado se esse projeto for levado avante. Se aqui dentro se tiver responsabilidade fiscal, se respeitar a economia, tivermos gente séria para mobiliar os ministérios.